Fala, meus queridos! Hoje é o dia 6 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. E o nosso tema hoje será sobre DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, assim, quando você ouvir essa expressão, mutações, é a mudança, a variação que ocorreu do seu patrimônio líquido. Então, ali no balanço patrimonial, você tem do lado passivo o patrimônio líquido. E ali você tem umas contas, né? Você tem o capital social, as reservas, a conta prejuízos acumulados, entre outras contas. Então, a DMPL, que é a mutações, né, as variações que ocorreram, vai mostrar o início do período dessas contas e o saldo final dessas mesmas contas. E o que ocorreu no meio, ou seja, o que ocorreu entre o início, né, entre o final de um período e o início do outro. Por quê? O investidor, ou seja, os stakeholders, o grupo interessado naquela determinada entidade, quer saber qual foi a composição e quais foram as alterações que fizeram com que o patrimônio líquido fosse alterado. Houve reversão de reserva, houve aumento das reservas ali, enfim, ele vai demonstrar essas variações dentro do patrimônio líquido. Lembrando que o que a lei estipula, né, você não vai ter ali no patrimônio líquido a conta lucros acumulados. O seu lucro sempre vai ter a destinação para as reservas correspondentes. Então vamos ter aula aqui só de reservas depois, mas você tem as reservas legais, né? Aliás, você tem a reserva legal, a reserva estatutária, a reserva de capital, cada um ali com uma finalidade específica. Então, o lucro das entidades devem ser distribuídas, né, devem ser destinadas para essas reservas. Então, você tem que mostrar o que tinha numa reserva, num determinado período, e qual foi o saldo final daquela respectiva reserva. Houve aumento? Houve diminuição? Houve reserva? Aliás, houve reversão daquela determinada reserva? Ou seja, você fez a reserva com a finalidade. Aí quando você utiliza aquela reserva, você faz uma reversão. Então, eu falei agora que os lucros são destinados para as reservas. Então, não tem como a gente falar da DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, sem antes falar também da DLPA, que é a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Que, conforme o próprio nome sugere, né, ele vai demonstrar o que a empresa teve de lucro ou prejuízo e quais foram as suas destinações para as respectivas reservas, e isso tudo vai ser demonstrado dentro da DMPL. Por quê? A lei fala que se a entidade apresentar a DMPL, a DLPA pode ser apresentada dentro dessa demonstração. Inclusive eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o que a lei fala lá no seu artigo 186, olha só. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada por essa companhia. Então, se ela publicar a DMPL, ele pode apresentar a DLPA lá dentro, que é o caso da questão de hoje. Por isso que eu estou falando disso. E para efeito de estudo, depois você, se quiser já ir adiantando aí, ó, você tem aqui lucros, reservas. Então, você tem aqui o lucro líquido, o que é a proposta, o que é a reserva legal, a reserva estatutária, a reserva de contingência, reserva de incentivos fiscais, retenção de lucros, reserva de lucros a realizar, enfim, reserva de capital, os dividendos. Então, a partir do artigo aqui 189, você já pode ir estudando a finalidade, né, de cada tipo de reserva. Então, feito esse preâmbulo, feita essa abertura, acho que agora a gente pode ir para a questão, que você já vai ter um entendimento melhor do que a questão está pedindo. Então, ele está falando o seguinte, olha só, a questão ele pede, e a questão veio desse jeito mesmo, tá? O próprio exame de suficiência já trouxe a questão com os gráficos aí, aliás, com a tabela. Ele fala assim, ó, uma sociedade empresária apresentou a seguinte DMPL com saldos em 31/12/2020. Então veja que ele apresentou aí
esse saldo. Então, o capital social dessa empresa era 150 mil, a reserva legal era 4 mil, a reserva estatutária era 0, a reserva de contingência era 20 mil, ela tinha um prejuízo acumulado de 55 mil, que está negativo aqui, então o patrimônio líquido dela era 119 mil. Aí ele fala que durante o exercício de 2021 ocorreram os seguintes eventos que impactaram nas contas do patrimônio líquido. Então você tem que considerar exclusivamente esses dados aqui que são fornecidos e de acordo com a NBC-TG 26, inclusive a DMPL está lá no CPC 26, né, que é a apresentação das demonstrações contábeis, inclusive tem um modelo lá para você estudar caso for do seu interesse. Então, ele deverá evidenciar esses itens aqui. Aí ele faz algumas perguntas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai responder, a gente vai preencher essa DMPL, tá? Ou seja, a gente vai mostrar aqui a variação que teve do início do período para o fim do período, de acordo com essas movimentações aqui. Eu peguei essa tabela, a DMPL, e transportei para cá, para ficar só um pouco maior na resolução, tá? Mas esses itens aqui, é o mesmo desse e a DMPL é a mesma dessa, tá? É só para a gente ficar mais fácil e maior aqui na questão da elaboração, tá? Então, é o seguinte, aqui, o que acontece? O que a gente vai fazer? Ele fala assim, houve um aumento do capital social em dinheiro. Então, olha só, houve um aumento do capital social em dinheiro. Então, você tinha 150 mil de capital social. O que houve agora? Houve um aumento de capital. Então, positivo aqui, 30 mil. Tá certo? Então, esse aqui está fechado. Ele fala assim, reversão da reserva de contingência. Se você for lá e ver qual é a proposta da reserva de contingência, ela tem uma finalidade que é para eventuais, uma despesa que já uma provisão que você fez, ou algum projeto, ou algum prejuízo que é iminente no próximo período. Então, você já faz uma contingência esperando algo nesse sentido. Depois a gente vai aprofundar mais na contingência, só estou simplificando aqui. Então, você tinha uma reserva de contingência. Então, você tinha essa reserva de contingência porque talvez a entidade aqui já estava esperando esse prejuízo. Então, o que você faz? Você faz a reversão dessa reserva, ou seja, você vai utilizar ela para você destinar essa reserva para a constituição de outras reservas e pagamento até de dividendos aqui. Então, o que você faz? Você tem reserva de contingência de 20 mil. Então, o que você faz? Você vai fazer a reversão dela. O que é a reversão? Você vai zerar esse valor. Como você zera esse valor? Você vai pegar aqui, e vai colocar menos 20 mil. 20 mil. E esse valor que você fez a reversão aqui vai para o lucro. Vai para a destinação aqui, de lucros e prejuízos acumulados. Ou seja, você tinha 20 mil numa reserva, agora está à disposição da entidade. Então, 20 mil. Está aqui. Tá certo? Você fez a reversão da reserva. Lucro líquido do período, ou seja, ele teve no período aqui, no final do período anterior, 31/12 de 2020, um prejuízo de 50 mil. Agora, o lucro dele é de 280. Então, aqui, lucro do período, 280. Desse valor, lembra que eu falei que a empresa deve destinar o seu lucro? Então, do lucro e da composição do que ele já tem, ele vai constituir reserva legal no valor de 14 mil. Lembrando que essas reservas têm uns percentuais que devem ser seguidos, tá? Mas como ele deu o valor pronto aqui, tá ok. Então, do lucro aqui e com a reversão da reserva que você tem à disposição, você constituiu uma reserva. Então, pensa o seguinte, você está tirando o dinheiro do lucro que a empresa deu e está constituindo uma reserva, a reserva legal. Então, você vai tirar esse valor aqui, do lucros e prejuízos acumulados, 14 mil. Aqui está entre parênteses, porque é negativo, tá? E você vai constituir a reserva legal aqui, 14 mil. Então, veja que agora você não tem mais 4 mil.
de reserva legal? Você tem 18 mil de reserva legal. Então, esse aqui está lançado. Você faz a mesma coisa para a constituição da reserva estatutária, 28 mil. Então, você vai tirar do lucro aqui 28 mil e vai destinar ela para a reserva estatutária, que é aqui, ó, 28 mil. Então, você não tinha nada de reserva estatutária, que os limites e os critérios devem estar no estatuto, né, específico de cada entidade, aprovado em assembleia. Agora você tem 28. E agora ele fala que você tem um dividendos obrigatórios a distribuir, ou seja, a empresa ela distribui o lucro dela. A lei também fala, né, que se não tiver previsto em estatuto, vai ser no mínimo ali 25% do lucro líquido ajustado dela, enfim. Vamos ver também sobre política de dividendos aqui ao longo das aulas. Então, ela distribuiu dividendos no valor de 140 mil. Então, você vai tirar aqui 140 mil do lucro. Esse valor vai ser destinado aos acionistas da empresa. Então, ele não tem destinação dentro da própria empresa. Ele vai sair aqui do lucro e vai ser distribuído para os acionistas. Então, ele só sai daqui. Então, aqui, ó, se você pegar 55 mil menos 20 mil, aliás, se você pegar 55 mil negativo, mais 20 mil da reversão da reserva de contingência que teve, mais 280 mil, menos 14, menos 28, menos 140, então você saiu de um prejuízo acumulado aqui de 55 mil para um lucro, né, para um saldo final aqui de 63 mil. 63 mil. 63. Aqui, ó, você tem 180 agora de capital social. Você começou com 150, agora você tem 180. A reserva legal agora é 18, porque era 14, agora a reserva legal é 18. A reserva estatutária é 28 agora, porque você tinha 0, você fez aqui de 28. Você não tem mais reserva de contingência, 0. Então, aqui, ó, você poderia somar cada coluna aqui, mas o que interessa para a gente, olha só, 180 mais 18 mais 28 mais 63, só conferir aqui rapidão essa soma, para a gente não incorrer em erro aqui. Então, 180 mil mais 18 mil mais 28 mais 63. Então, é 289. 289. Então, veja só. Seu patrimônio líquido, o saldo do seu patrimônio líquido era 119 em 31/12/2020. Agora, ele é 289 no final de 2021. Então, vamos para as alternativas. Olha só, o saldo final do capital social de 180 mil, tá certo? Tá certo. Olha só, essa primeira parte da alternativa tá certo. E da reserva de contingência de 20 mil? Não, porque você tinha 20 mil, mas você fez a reserva. Então, essa conta, agora ela está zerada. Então, de fato, o saldo do capital social é 180, mas essa informação está errada. Então, não é o nosso gabarito. Letra B. Saldo final de capital social corresponderá a 172 mil? Está errado. A gente já sabe que é 180. Então, já não é nossa alternativa também. A letra C. O saldo final de lucros e prejuízos acumulados de 63 mil. Está certo? Tá certo, porque você tinha no início do período aqui, ó, 55 mil de prejuízo e agora você tem 63 mil de resultado de saldo aqui. Então, de fato, essa primeira alternativa aqui tá corretíssima. Então, o saldo final de lucros e prejuízos acumulados, 63 mil reais. E a variação do patrimônio líquido é de 170. O que é a variação do patrimônio líquido que ele está perguntando aí? Ele está falando o seguinte, olha, no início do período, aqui ó, no início do período você tinha 119. Qual que foi a variação? Ou seja, qual que foi a diferença entre o início do período e o final? Se você pegar 289 menos 119, dá 170 mil. Então, por isso que ele fala aqui, ó,
170 mil. Então, por isso que ele fala aqui, ó, que o saldo final de lucros e prejuízos acumulados é de 63, está certo? E a variação do patrimônio líquido foi de 170 mil. Por quê? Era 119 e foi para 289. Então, de fato, é 170 mil. E é o nosso gabarito nessa questão aqui, a letra C. E a letra D, só para efeito aqui para a gente eliminar ela mesma, ele fala assim, ó, o saldo final de lucros e prejuízos acumulados corresponderá a 203. Não, está errado porque a gente já sabe que é 63. E do patrimônio líquido, a variação do patrimônio líquido é de 429. E não é 289. Também está errado. Então, nosso gabarito, nesse caso aqui, é a letra C. Por quê? O saldo final da conta lucros e prejuízos acumulados, de fato, é 63 mil reais e a variação do patrimônio líquido é de 170, porque era 119 e agora é 289, então tem uma diferença aí de 170 mil, tá? Então, essa é uma questão de DMPL, que você tem que ter algumas noções de DLPA. A DMPL, a estrutura dela está lá no CPC 26, você pode estudar, inclusive vou deixar na descrição aqui do vídeo o CPC 26, o link direto, tá? E você, para aprofundar já, eu mostrei para vocês o que a Lei 6.404 e alterações posteriores fala da DLPA, que ela pode estar dentro da DMPL, que é o caso aqui da questão, e depois eu mostrei lá os artigos para você estudar também sobre as reservas, né? Porque aqui ele falou das reservas, mas em um determinado momento a gente vai ter que começar a fazer a constituição de fato dessas reservas. O exercício não pedia. Quando ele pedir, aí a gente volta nesse assunto, mas você já vai ter aí na sua cabeça, na sua mente, em seus estudos, que isso existe, tá? Então, espero ter contribuído com mais essa questão de DMPL. Sou o professor Ricardo Neves, sou professor efetivo aqui da Faculdade de Ciências Contábeis da UNRV. Sempre é um prazer tê-los aqui nos meus vídeos. Curte esse vídeo aí se você não curtiu ainda. Se inscreva no canal se não for inscrito. Aquele abraço e até os próximos vídeos.